Hoje eu separei aqui algumas ideias, algumas dicas de como aprender engenharia de dados, como aprender Python, SQL e outras tecnologias e ferramentas com o auxílio da inteligência artificial. Então, a gente pode estar utilizando ali algum chatbot de IA, como ChatGPT, Gemini ou DeepSeek, qualquer outra ferramenta de IA que te responda dúvidas, onde você vai estar perguntando alguns conceitos, corrigir algumas queries, sugerir algumas otimizações para deixar o seu código mais rápido, ou até mesmo para revisar o seu código Python e sugerir melhorias. Então, o legal aqui é você pegar um código que você está fazendo, jogar ali, contanto que não tenha nenhum dado sensível, contanto que não tenha nenhuma informação que seja crítica, como senha ou algo do tipo, você pode jogar o seu código ali e pedir para ele melhorar, para ele dar algumas dicas, para ele encontrar melhorias de performance, melhorias de até mesmo padrões de projetos e coisas do tipo. Então, é bem legal usar a inteligência artificial para isso. Obviamente, não peça para ela fazer tudo. Vá pedindo aos poucos e vá entendendo o que você está pedindo. E eu acho que assim você vai conseguir aprender bastante é, com a ajuda da inteligência artificial. Outra dica é você pedir para ela gerar umas queries, só que baseando em algum tipo de descrição. Então, por exemplo, você pode falar que eu tenho uma tabela de clientes com tabela XYZ, onde os clientes têm uma idade tal e eu quero fazer um filtro com a idade de, sei lá, 18 a 30, por exemplo. Então você vai passar as informações que você tem, você passa as regras de negócio, você passa o problema que você tem e daí ele te dá aquilo traduzido. Então, você não vai estar deixando de pensar numa solução, porque você sabe o seu problema, você sabe a sua solução e sabe aonde você quer chegar. Você só vai abstrair um pouco para não precisar escrever o código do zero. Então, assim eu acho interessante utilizar, mas obviamente, depois que ele gerar o código, leia o código, entenda o que o código está fazendo e assim você vai aprender mais em cima daquilo que ele te gerou com uma velocidade muito mais rápida do que se você ficasse batendo na cabeça e não saísse do lugar. Outras ideias que eu separei aqui basicamente você dá algumas ideias de eu preciso de uma tabela de cliente para fazer uma transação tal, com vendas, tarará. Só que você não tem muita noção de quais dimensões, qual que vai ser a diferença ali da tabela fato, dimensões, chaves de conectores. Então você pode passar o seu contexto, falar que você tem as tabelas de clientes, vendas e tudo mais, e falar para qual aplicação que você quer. Com isso, você pede um esquema, então você coloca lá, me dê um esquema, me dê um padrão de tabelas, né? Um esquema de tabelas para resolver o problema XYZ que eu tenho aqui. Então você vai estar passando essas informações da estrutura que você já tem e a estrutura que você quer chegar para ele lapidar isso e te retornar uma estrutura melhor, uma estrutura mais eficiente com base em padrões. E eu acho que essa é a parte interessante. Quando você for estudar com uma inteligência artificial, o interessante é você entender que ela vai replicar o que outras pessoas já fizeram no passado, se adaptando com o que você quer agora. Então, na maioria dos casos, ela vai seguir padrões de projetos que são comuns entre a maioria das pessoas e a maioria dos projetos que tem por aí. Por isso, é legal você entender desses padrões e entender que ela não vai te dar nada mirabolante, só vai dar dentro do contexto que você pediu, mas dentro do contexto que faça sentido ali. Outra coisa que você pode fazer é basicamente otimizar fluxos de DAGs no Airflow, por exemplo. Então você tem lá um fluxo cheio de tasks e as tasks estão emaranhadas e estão se sobressaindo uma na outra. E você pode pedir para reorganizar esse fluxo. Obviamente, nesse momento vai ser um pouco mais difícil de você detalhar como é que está o fluxo e tudo mais. Só que você consegue lapidar isso e você consegue melhorar isso para entregar ah, o detalhe do que você tem e aonde você quer chegar. Então, novamente, é isso, ficar lapidando, ficar falando o que você tem e aonde que você quer chegar. E por último, acho que uma dica extra aqui, na verdade, seria você pedir gráficos Mermaid. É basicamente você pedir um gráfico, seja um fluxo, seja uma árvore de decisão, alguma coisa do tipo, e escrita
em Mermed. Eu vou deixar aí a palavra para vocês, mas esse Mermed é basicamente como se fosse um Draw.io, como se fosse ah, como é que eu posso explicar? É como se fosse um Draw.io mesmo, onde ele desenha um gráfico, mas ele desenha com código. Não é bem código, tá? É só uma marcação de quais tabelas ou quais cards existem e o que está associado ao quê. E com isso você consegue avançar e com isso você consegue desenhar alguma coisa bem interessante.